Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Pessoal, eu estou passando aqui na cidade de Atibaia e eu digo aos irmãos que eu deixei o meu coração nesse Salão do Reino em termos de recursos, mão de obra, tempo. É claro que quando se fala em tempo, também está incluído a mão de obra. Esse Salão do Reino ele foi construído, óbvio, com mão de obra voluntária. Era uma propriedade de um irmão, Francisco Torri. Era um irmão italiano. Ele era violinista aposentado da Record. E como a esposa dele faleceu, ele não tinha mais herdeiros, e então ele acabou doando tudo para a Torre de Vigia. E na época eu até ajudei com a documentação para doação, os trâmites legais. E o sonho do Francisco Torri, que na época já era bem idoso, tinha por volta de 84 anos mais ou menos, o sonho dele era ter um Salão do Reino no quintal da casa dele, porque é uma propriedade muito grande. Então, em uma das fotos vocês irão perceber, está o Salão do Reino e no fundo a casa dele. Então, onde fica o Salão do Reino hoje, era um terreno, um gramado muito bonito. Então, ele doou todo o material de construção, toda a matéria-prima usada na construção do salão foi doado por ele. E os irmãos só entraram com a mão de obra, não é com a mão de obra escrava ou com a mão de obra gratuita, com a mão de obra voluntária. Foram noites e mais noites viradas em claro, trabalhando na construção desse belo salão. Ficou um belo Salão do Reino. Mas eu confesso aos irmãos que já havia algum tempo que eu não passava aqui na frente. E passando agora, eu senti mais ainda uma sensação de liberdade. Quando eu olhei para esse salão, me veio à mente algumas cenas do passado, algumas coisas que eu passei aqui. Então, eu senti uma sensação tão boa, tão gostosa de liberdade, que eu quis compartilhar isso com os irmãos. Muito embora eu tenha deixado o meu coração, conforme já dito, na construção, na obra desse salão, eu recuperei o meu coração simbólico por meio da carta de alforria, quando eu abri os olhos. Então, felizmente, eu passo hoje na frente de qualquer Salão do Reino, especialmente esse, que eu frequentei por muitos anos e ajudei a construir, e eu sinto essa sensação de liberdade, essa sensação de não fazer mais parte dessa seita, de não fazer mais parte desse conjunto de regras, de não fazer mais parte dessa subvida, porque no meu entendimento, e com todo o respeito, sem menosprezar ninguém, nem quem está fora, nem quem está lá dentro, mas é uma subvida o que essas pessoas levam. Esse salão, conforme já dito, todo o recurso, toda a matéria-prima foi doado. Então, todo o recurso para a construção foi doado pelo irmão Francisco Torri, que já era bem idoso. Ele doou também toda a propriedade. Então, a casa, tudo ali, essa propriedade tem por volta de 2.000 metros quadrados. E é numa região nobre aqui de Atibaia, no estado de São Paulo. Então foi tudo doado. A Torre de Vigia não gastou um centavo. E vocês sabem que quando o Salão do Reino ficou pronto, que foi dedicado, nós recebemos uma carta da Torre de Vigia, com cópia para o viajante, lógico, né? E a carta era bem objetiva, dizendo o seguinte: visto que nós estávamos com um Salão do Reino próprio, se nós teríamos condições de contribuir ou fazer uma restituição financeira, eu não me lembro o valor agora, eu seria injusto se eu mencionasse aqui qualquer cifra, eu não me recordo. Mas eles queriam que nós assumíssemos uma dívida para que
um terreno fosse comprado com o objetivo de construir um Salão do Reino. Então eles queriam que nós assumíssemos essa dívida para a compra de um terreno e material para construir um outro Salão do Reino, sabe-se lá onde. Eles nem mencionaram o local. Então, isso foi uma sugestão. Mas a gente sabe que dentro da organização, uma sugestão é uma ordem, é uma imposição. Bom, então vocês já fazem ideia do que aconteceu, né? Então a gente assumiu essa dívida, mesmo tendo um salão próprio, doado com recursos próprios, a gente assumiu uma dívida para pagar. Agora, sabe-se lá, né? Onde era esse salão, onde era esse terreno. A gente sabe que por trás disso tem muita coisa envolvida. Estejam certos de que cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos, despertando e saindo da torre de vigia. Aqueles que ainda possuem um certo apego, eu digo o seguinte: o tempo é o melhor remédio. O tempo, ele não cura tudo, mas ele tira aquilo que é importante, ele tira aquilo que fazia parte das nossas vidas como algo essencial do foco principal. Então, eu acho muito interessante o poder que o tempo tem em fazer isso. Ele não cura tudo, mas ele tira aquilo que é mais importante, ou que era mais importante, do foco principal. Um grande abraço. Fomos testemunhas de Jeová.